conscientização que promova plenamente os direitos humanos, para que reconheçamos a importância das iniciativas para a promoção da igualdade e para o combate a discriminações e violência. A esta audiência pública, que foi nominada Construção de uma Cultura de Respeito e Enfrentamento ao Preconceito e à Discriminação nas Instituições Educativas, é para realmente reposicionar o debate aqui na Comissão de Educação e no âmbito da educação brasileira como um todo. Para iniciar a nossa atividade de hoje, temos a honra e satisfação de convidar para compor a mesa a doutora Débora Duprá, que é uma respeitadíssima jurista, defensora incansável do Estado Democrático de Direito e é procuradora federal dos direitos dos cidadãos do Ministério Público Federal, uma das mais expressivas referências de atuação do Ministério Público brasileiro em direitos humanos. Muito obrigada pela presença. Convido também Bruna Andrade Irineu, que é professora da Universidade Federal de Mato Grosso, tenho muita honra lá do meu estado, UFMT, doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Associação Brasileira de Estudo de Homocultura. Seja bem-vinda, doutora Bruna. Convido também José Cristóvão de Mendonça Filho, professor e estudioso do tema, com mestrado trabalhando as diversidades, as relações e implicações na democracia, cidadania e direitos. É secretário de Direitos Humanos da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE. Muito grata pela presença. Para alguns estou levantando, para outros não estou. Convido Luísa Maria Rocha Pereira, psicóloga e conselheira distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que já pesquisou sobre a implementação do serviço de acolhimento e sobre a articulação da rede de proteção para a comunidade LGBT. Seja bem-vinda. Para nós, as lutas de décadas e décadas no campo da educação, da saúde, da cultura, da segurança pública, da educação, ganharam importante nível de reconhecimento pelo poder público e, em 2004, o governo cria o programa Brasil Sem Homofobia, marco para as ações de combate à homofobia e promoção da cidadania, a permear diversos ministérios. O Brasil aprovou, em 2009, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, elaborado por uma comissão técnica interministerial, refletindo os esforços conjuntos de vários ministérios e entidades da sociedade civil. Avalio que muitos passos foram dados, mas muito ainda precisa e precisará ser feito. Garantir a aplicação das normas constitucionais de igualdade, de dignidade e de personalidade envolve respeito à identidade de gênero e à diversidade sexual, com iniciativas legislativas e, sobretudo, educativas, que reforcem esses direitos para combater adequadamente preconceitos e discriminações recorrentes na escola e na sociedade. Ao me ater um pouco sobre a questão do tema, tem uma frase de Martin Luther King, que é do ano que eu nasci, doutora Débora, não tem problema falar a idade aqui, 1963, que ele já dizia: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Paulo Freire, também patrono da educação nacional, ao defender a educação dialógica e o diálogo, afirma: não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Somente com a supressão da situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido. A mensagem que Paulo Freire, ou Martin Luther King, é na direção de ratificar o sentido de educar, destacando a importância da escola, do educador e da educadora, que devem assumir a posição de quem está no mundo, diante de novas gerações e novas dinâmicas. Os educadores, educadoras, educandos, educandas são autores de suas próprias histórias e desenvolvem suas próprias capacidades de pensar,
de julgar, de cuidar de si, dos seus e do mundo. É preciso garantir e avançar em outros valores civilizatórios, na defesa da Constituição e do papel na escola, no enfrentamento a toda sorte de discriminações e na promoção dos direitos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, crença religiosa, orientação sexual, condição social, idade e quaisquer outras formas. Educação como fator de proteção à vida e contra as violências e como emancipação. É nessa escola que acreditamos, a escola que é cidadã, que emancipa, que abre espaços, que garante a discussão cidadã em todos os seus meandros, que garante os preceitos constitucionais aos educandos. Então, a escola que muitas vezes, para a grande maioria da população, é a única porta aberta que ela encontra. Então, a porta da escola, a mão do professor, da professora, do educador, talvez seja a mão mais importante, a mão mais firme e segura que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto pode encontrar. Então, chamando pessoas tão respeitáveis aqui hoje, a intenção é contribuir com esse diálogo, é contribuir com essa discussão para que a escola seja realmente um espaço social que interfira além dos seus muros, para que a sociedade possa ser cada vez mais humana, mais coerente, mais amável uns com os outros e mais solidários. Por isso trouxemos aqui, convidamos pessoas que têm história, que podem nos ajudar a fazer história e pode ajudar as nossas escolas a pensar com muita tranquilidade o momento que vivemos, sem medo, destemidos, mesmo anônimos, professores e professoras vão fazendo a diferença na educação brasileira. Gostaria de saber se a doutora Débora tem condições de ser a última a falar pelo seu tempo. Então, vamos iniciar as nossas falas, passando aqui para a Bruna Irineu, que é professora, pesquisadora, com muita honra da nossa universidade, para abrir a discussão e tem 15 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Ah, tá, só um minutinho. A Eugênia, cadê? Tem umas regrinhas aqui que a Eugênia sabe que eu esqueço às vezes. Só um minutinho. Regrinhas da Eugênia. As regras da Eugênia. Cada convidado, né, tem 15 minutos para a sua exposição. A reunião, a nossa audiência é toda gravada, todo mundo tem que falar ao microfone, mesmo os convidados, no momento da discussão final. O debate será aberto, né, ao final, depois das falas da mesa, que não podem receber interferências, mas ao final, aos presentes também podem dialogar com os nossos palestrantes. Tem uma lista de inscrição, quero agradecer muito ao deputado Pedro Icuzai, do PT de Santa Catarina, grande companheiro na educação, um mestre para mim que está aqui, estou iniciando, e ele já está com cabelo branco, eu sou jovem, ele mais um pouco mais velho, e vai estar aqui também com a gente, na medida que ele puder ir e voltar para estar participando aqui conosco. Também tem um chat aberto, que os internautas sempre participam, e aí eles trazem perguntas, o hábito, e aí ao final a gente passa as perguntas aqui para todas as pessoas. Então, agora, Bruna, de fato, de direito, passo 15 minutos para que você faça a sua exposição. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar a deputada Rosaneide pela propositura, cumprimentar aqui a procuradora Débora, uma pessoa importante na nossa luta, cumprimentar os companheiros Luísa e Cristóvão. Quero iniciar dizendo que hoje é dia 29 de agosto, né, Dia da Visibilidade Lésbica, uma data histórica importante que marca a luta das lésbicas, né, pela visibilidade, pela incorporação de suas pautas específicas e, como lésbica, né, não poderia deixar de mencionar isso, né. Então, quero aqui saudar a todas que compõem essa luta comigo, antes de mim, e que vão continuar construindo ela nesse futuro, né, que queremos construir. Agradecer o convite, né, pela oportunidade de dialogar aqui um tema que me é bastante caro.
Hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, a ABE, que é uma associação acadêmica, né, e política que completa no próximo ano 20 anos de existência. Ela reúne pesquisadoras e pesquisadores dos estudos de gênero e diversidade sexual e diversidade de gênero. Nós temos tido um compromisso muito forte com esse debate, com o debate da população, dos direitos da população LGBT nesses 20 anos, né, chegando a compor o Conselho Nacional LGBT, quando, de fato, ele existia, na forma como o ativismo LGBT brasileiro pensou e construiu ele. Temos construído congressos bianuais e fazemos 10 anos de congresso no próximo ano. E, sem dúvida, uma associação que tem uma importância para o percurso desse debate, né, para a profissionalização dessa discussão, e fico muito satisfeita, né, de estar aqui, né, e poder conversar com vocês sobre esse tema que nos é muito caro. Sem dúvida, na conjuntura em que vivemos, né, no atual contexto de recrudescimento do conservadorismo, de ataque às políticas, né, às políticas sociais, às políticas, especialmente aquelas com um caráter redistributivo, de reconhecimento da diferença, discutir esse tema nesse espaço, nessa casa, é de profunda relevância. Para as pessoas que se constituem ao avesso da heterossexualidade, né, fora da heterossexualidade, o ambiente escolar não é um ambiente muito amistoso, né? Como temos profundas diversidades dentre a própria constituição do segmento LGBTI, é importante mencionar que lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais passam pelo espaço escolar com marcas profundas, cada qual, né, com marcas específicas, né? É possível notar que, quanto mais a pessoa se distancia dos padrões de gênero e sexualidade da heterossexualidade, mais chance de uma carreira escolar, de uma trajetória escolar com dificuldades, né, essa pessoa terá. E aí cabe, então, ressaltar que, especialmente a população trans, passa por momentos bastante difíceis no ambiente escolar. A Perseu Abramo, a Unesco, a Transgender Europe, algumas pesquisas que nós fizemos com a Universidade Federal Tocantins, Federal do Mato Grosso, Federal de Goiás, o próprio Disque 100, né, há 2, 3 anos atrás, já indicavam dados que demonstram que o ambiente escolar está entre o ambiente dos mais arriscados, né, para a saúde mental da população LGBT, né? Em alguma medida, nem sempre essas violências são explícitas, mas a violência simbólica, a força do lugar, a força da heterossexualidade, ela impacta totalmente na construção da subjetividade desse segmento, dessa população. Ser retirado desse espaço, não reconhecido na sua identidade de gênero ou invisibilizado na sua orientação sexual, são algumas das coisas que nós, LGBT, né, estamos acostumados a viver dentro do espaço escolar, seja na relação com os técnicos, né, com os professores, com a equipe escolar, ou mesmo na relação com os colegas, né, entre colegas, quando essa relação é negligenciada do ponto de vista de uma ação pedagógica para o combate à intolerância, para o combate à discriminação, no momento da ação de discriminação em sala de aula. Pensar a sala de aula
pensar a educação, pensar o espaço formal de educação, é eminentemente pensar diferença, pensar a necessidade do reconhecimento da diferença, né? Nós falamos em políticas de diferença, né? Algumas pesquisadoras, como a Guacira Louro, do Rio Grande do Sul, né, têm discutido muito a importância de nós pensarmos a escola como um espaço de constituir essa política de diferença, né? Em grande medida, as escolas trabalham para uniformizar a diversidade, uniformizar a diferença. E isso mostra a nossa incapacidade de ver na diferença um elemento pedagógico importante para o crescimento, para a constituição de autonomia dos sujeitos, né? Se acreditamos que a educação, especialmente pública, ela deve atuar na construção do processo de autonomia, quando não atuamos na articulação com o reconhecimento da diferença, nós tendemos, então, a uniformizar sujeitos e, muito provavelmente, a permanecer disseminando preconceitos, pré-noções e, em grande medida, violências e violações de direito. Após o Brasil ser homofobia, né, após 2004, durante o início dos anos 2000, uma série de iniciativas no campo das políticas educacionais, especialmente aquelas alocadas no MEC, no Ministério da Educação, como os programas Gênero e Diversidade na Escola, Gênero e Diversidade Sexual, Educação e Direitos Humanos, foram terrenos profícuos, programas profícuos, né, um terreno profícuo de debate e de constituição de uma política de formação continuada nesses temas, que são temas que estão constantemente na sala de aula, né, aparecem no que a gente chama de currículo oculto, mas têm dificuldade de se incorporar no currículo oficial da escola. Esses programas eles foram importantes na capacitação de um número significativo de sujeitos, Brasil afora, com uma dotação orçamentária que garantia algum sentido, né, de debate e discussão entre os profissionais da educação, especialmente a educação básica, nos estados. É importante lembrar aqui uma pesquisa que o Sertão, da Universidade Federal de Goiás, fez, levantando as políticas públicas para a população LGBT no Brasil, e, no que se trata as políticas de educação, é marcado que esses programas, né, Educação e Direitos Humanos, Gênero e Diversidade Sexual, Gênero e Diversidade na Escola, foram fundamentais para a disseminação do debate, do reconhecimento da diferença e do reconhecimento da diversidade sexual e de gênero. Falamos tanto da dificuldade de incorporar esses temas na formação nas universidades, falamos tanto da dificuldade de pensarmos ações na escola que deem conta de promover o respeito, né, de promover o respeito à diferença, de combater, né, e enfrentar as violências. Entretanto, sem ações, sem formação continuada, dificilmente nós vamos conseguir construir, né, elementos profissionais que se sintam fortalecidos a fazer essa discussão no ato e na urgência dessas violências e violações na sala de aula, na escola. E é importante também considerar aqui que, mais recentemente, especialmente nos últimos 5 anos, como uma contrarresposta ao ativismo LGBT e ao ativismo feminista, houve uma grande movimentação, fortaleceu-se uma grande movimentação conservadora, no sentido de retirar dos planos estaduais, municipais e nacional de educação qualquer termo que se relacione ao debate de gênero, né? Há ainda uma cruzada, como Sônia Correia e como Marco Aurélio Máximo Prado chamam, uma cruzada antigênero, né?
uma iniciativa que não é só local, não é só brasileira, mas é global, né? De irromper com os avanços que constituirmos em termos de colocar esse debate na agenda pública, na agenda governamental, independente do fato e das críticas que temos, da necessidade de avançar ainda mais. Esses últimos 5 anos são marcados por essas movimentações, por tentativas de aprovação de projetos municipais e estaduais que proíbam professores de atuar nesse debate nas escolas, mas, obviamente, não sem resistência, né? E muitos desses projetos não foram, caíram, né? Como resultado também, né, de organização coletiva e de questionamento da inconstitucionalidade dessas ações. Mais recentemente, com a ascensão do atual governo, uma grande preocupação nas universidades também se coloca, né, tanto para educadores, professores nas universidades que fazem e constituem esse debate, né, que ousam fazer essa discussão, mas especialmente por conta da grande não é o melhor termo, mas especialmente da crise que nos assola, né? Os cortes que vimos tendo sofrido e o descaso com o processo tão valioso de constituição da Universidade Pública Brasileira. Se, em alguma medida, nos esforçávamos para constituir projetos de extensão, garantir o tripé ensino, pesquisa e extensão nas universidades, hoje, e aí estou falando especialmente da realidade de onde estou como professora, na Universidade Federal do Mato Grosso, estamos com dificuldade sequer de manter as luzes acesas da universidade e mesmo conseguir que as servidoras terceirizadas tenham seus salários em dia. Os cortes das bolsas e uma série de situações que colocam nada mais, nada menos do que um fato, né, visível, que é o descaso deste governo com a educação pública e com os avanços que nós fizemos nos últimos 10 anos nesse campo, seja via ações afirmativas, né, a popularização da universidade e que, obviamente, ainda é insuficiente porque a gente entende de projeto democrático de universidade, mas que é inegável também o movimento que se constituiu na última década. Nesse sentido, como eu tenho ainda 50 segundos, eu gostaria aqui de finalizar relembrando que, recentemente, esse governo ele extinguiu os mandatos dos conselhos de direitos, ele impediu que esses mandatos finalizassem até dezembro, e, sem dúvida, isso aqui também precisa estar marcado na minha fala. Bem, como encerrou, eu me coloco à disposição no debate, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço à doutora Bruna por ter saído na madrugada de hoje de Cuiabá e estar aqui conosco. Para nós, muito importante a sua presença. Quero agradecer a presença do deputado Bira do Pindaré, também aqui conosco, membro da Comissão de Educação, e uma pessoa muito ativa em nossas discussões. E também aqui o deputado Helder, do Espírito Santo, presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que muito nos honra aqui com a presença. Na sequência, vamos passar a palavra aqui para a Luzia Maria Pereira, que é conselheira distrital de defesa dos direitos humanos. Fica à vontade, Luzia. Luísa, desculpe, estou chamando ela de Luzia. Luísa. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou Luísa, eu tenho uma cara de novinha, mas não sou tanto assim. E eu fui conselheira já do Conselho Regional de Psicologia. Atualmente estou conselheira do Conselho de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos do Distrito Federal. E na psicologia, desde 2013, nós vimos enfrentando setores conservadores homofóbicos que vêm ascendendo nos espaços políticos da profissão. Isso não está só se refletindo na psicologia, mas na educação como um todo, em todas as áreas. E quando eu fui chamada para falar aqui, eu percebi que a gente está aqui para discutir o óbvio.
Nós não estamos aqui para discutir somente ações para serem implementadas na educação, mas sim estamos aqui para defender o porquê essas ações devem ser implementadas. Ou seja, uma educação pautada nos direitos humanos, na valorização da diversidade e no respeito à diferença. Ao longo dos anos 90, várias conferências já vieram discutindo isso. A Conferência Mundial da Educação para Todos, em 1990, a Conferência da Cúpula de Nova Delhi, de 1993, pela Unesco, pela Unicef, pelo PNUD. E no ano de 2019, ainda estamos tendo que defender a importância de uma educação pautada na promoção da dignidade humana e da liberdade individual, através do respeito às identidades, do respeito aos afetos, do respeito às crenças, do respeito ao corpo, do respeito às diferenças, do respeito ao direito de ser. A educação voltada para a diversidade, ela vai caminhar sempre junto com os direitos humanos, combatendo qualquer tipo de preconceito, que no momento que ele é praticado, automaticamente ele vai impor entrave aos direitos humanos. Porque a partir do momento que o preconceito é efetuado, as diferenças não são respeitadas socialmente e vão gerar exclusão, desigualdade e discriminação. A homofobia ela tem raízes históricas e culturais, não é de hoje. Ela persiste. O que significa homofobia? É a necessidade de violar a vítima no que ela representa em sua identidade. É uma tentativa de banir a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero não normativa. É uma tentativa de banir o direito de ser através da violência física, verbal e simbólica. Nas escolas, uma das maneiras de negar a existência da diversidade é simplesmente não informar e nem debater sobre isso. Você esconde, você invisibiliza, você descredibiliza essas identidades que existem e fazem com que esse corpo, que expressa essa identidade, fique enclausurado no âmbito privado. E os corpos devem ser começados a ser tratados em sua identidade no âmbito público, para serem respeitados e discutidos. E o sistema educativo brasileiro ele segue negando a existência dos jovens e das jovens LGBT. Portanto, as práticas das ações elas devem focar não só o público discente, como também o público docente no cotidiano escolar, para um processo educativo que será englobado em todos, integralizado. Porque no Brasil, a segregação e a negação das desigualdades permanecem ao longo da história e devem ser superados também no âmbito das relações sociais de gênero. Quando eu trato de homofobia, eu estou falando dos direitos LGBTI+, mas a temática da diversidade nas escolas ela é transversal. Ela tem que abranger também as temáticas religiosa, étnica, de raça e de gênero. Porque a homofobia ela ocorre de maneira semelhante ao racismo e à xenofobia, através da segregação, da discriminação e da agressão. A necessidade da legislação que proteja o segmento LGBT, por si só, não vai resolver a situação da homofobia. O processo pedagógico de combate à homofobia e de promoção de políticas educacionais precisa ser feito simultaneamente e em rede para o desenvolvimento dessa legislação anti-homofóbica. E, para finalizar, eu vou reiterar a posição do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Esse conselho, atualmente, está se posicionando contra a militarização das escolas do DF, que, como a professora Bruna falou, vem vindo com o intuito de uniformizar a identidade dos alunos através de uniforme, através de cortes de cabelo, através de uma educação disciplinar, e que o público que mais vai ser atingido por essa política de militarização será, com certeza, o público LGBT, as identidades trans, que serão banidas e invisibilizadas nessas escolas e, consequentemente, fomentando o preconceito e a violência dentro da educação. O nosso conselho, nas últimas gestões, tomou atitudes como um professor da Ceilândia que sofreu sanção por ter abordado o tema da diversidade sexual na escola. O conselho atuou efetivamente para que esse professor não fosse prejudicado. Nós mapeamos também a população trans, a população trans na população carcerária, e vamos continuar trabalhando para que violações não ocorram. E, se tiverem ocorrido, que ocorra o mínimo de prejuízo possível para as vítimas dessas violações. O Conselho Distrital de Direitos Humanos do Distrito Federal ele defenderá a igualdade social e econômica dos gêneros, o debate livre sobre os direitos sexuais e reprodutivos, defenderá uma educação pautada nos direitos humanos e o respeito à diversidade, à Constituição Federal e aos tratados internacionais de direitos humanos. E aqui eu estou para
sugerir à comissão que emita um manifesto da audiência contra a militarização que agride os direitos humanos nas escolas do DF, agride a dignidade humana e terá como suas maiores vítimas os alunos jovens e as jovens LGBT do Distrito Federal. Obrigada. O deputado Helder quer fazer alguma fala agora, no final? Pode transcorrer? Quero que o senhor fique aqui para o senhor falar no final, então. Tá, joia. Gostaria de passar ao professor José Cristóvão Filho, que representa aqui a CNTE. Representa a CNTE, central que eu me sinto parte, porque sou sindicalizada lá no meu estado, sou professora, e tenho muita honra do senhor estar aqui presente, porque também sou presidente da Frente em Defesa dos Professores e da Escola Pública, e a presença da CNTE tem sido muito constante aqui nas nossas mesas, e numa discussão como esta de fundamental importância. Tem a palavra, professor. Nossos cumprimentos à Comissão de Educação, em especial à deputada professora Rosa Neide, ao deputado federal Helder Salomão, pessoas que têm um compromisso significativo com uma educação que, de fato, seja plural, democrática, pública, gratuita e socialmente referenciada. Nós, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública no Brasil, que representamos mais de 1,5 milhão de educadores e educadoras, que estamos presentes em todos os estados brasileiros com as nossas entidades afiliadas a nível estadual e outras a nível municipal, num total de 41 entidades sindicais da educação. Queremos expressar a nossa defesa de uma pauta que seja, de fato, plural e democrática. As pesquisas já indicam, e a CNTE também compartilha dessas pesquisas, que a educação pública no Brasil é uma educação extremamente machista, sexista, LGBTfóbica e que, de forma sistemática, ela exclui meninos e meninas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, todo sujeito que está fora do padrão heteronormativo é excluído dessa escola que nós, com o esforço de alguns, está tentando construir para que seja mais democrática. Para nós, da educação, causa um tremendo susto a gente não perceber na escola pública meninas e meninos transexuais. Esse é um público que está fora das nossas cadeiras, das nossas universidades, do ensino médio. E isso deve causar para aqueles estudiosos e pesquisadores da educação um susto. Deve provocar em nós uma iniciativa em prol dessa construção que siga na direção de um currículo que seja mais inclusivo. A pesquisa da Anistia Internacional nos Estados Unidos demonstra que 26 insultos por dia sofrem alunos e alunas LGBT, que 80% sofrem grave isolamento social, que 53% escutam comentários LGBTfóbicos, que 28% sofrem de evasão. Essa é a palavra que a Anistia Internacional utiliza, mas que nós, pesquisadores, sabemos que não é evasão, é exclusão. É um público que é excluído, é empurrado para fora das nossas escolas. 19% são vítimas, dentro da escola, de agressão física. E 97% não tem intervenção do corpo docente. São dois pilares importantes na escola pública. De um lado, os sujeitos discentes que sofrem com o acesso, permanência
e condições de aprendizagem. Normalmente se tem o acesso quando se está na tenra idade, porque ainda não se detecta expressões de gênero ou orientação sexual diferenciada, mas se adentrar, tiver acesso à escola na educação um pouco mais, com a idade mais avançada, no processo da educação de jovens e adultos, por exemplo, eles já são excluídos logo no acesso. Tem dificuldade nas condições de aprendizagem e tem dificuldades na permanência. Por isso que é raro a gente verificar no processo educacional meninas e meninos transexuais concluírem o ensino médio e muito menos ainda adentrar a educação superior. Porque conforme a nossa companheira, a primeira palestrante, informou, quanto mais se distancia do padrão heteronormativo, e este é o caso das pessoas transexuais, mais sofrem com esse processo de exclusão em nossas escolas públicas. Por isso, a necessidade a necessidade de nós e esta comissão, os nossos parlamentares, terem compromisso com essa pauta, porque as pesquisas apontam que esta escola exclui esses meninos e meninas. Este é um pilar. O outro pilar que eu também gostaria de, neste momento, denunciar enquanto entidade que organiza a classe trabalhadora da educação, são os profissionais da educação, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, professores e professoras, os docentes e não docentes, que são impedidos do exercício da sua função, da sua prática pedagógica por motivos LGBTfóbicos. A nossa afiliada, a APP, no Paraná, tem dezenas e dezenas de processos administrativos contra professores e professoras que insistem em discutir em sua prática pedagógica uma educação mais pluralista, uma educação mais democrática. No estado do Espírito Santo, aqui está o companheiro diretor do Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo, professor Mendelson, que também traz essa denúncia. Professores também capixabas estão sendo impedidos de lecionar. Há, em alguns estados brasileiros, quando o profissional chega à escola pública, em especial professores em designação temporária, professores contratados, e são recusados pela gestão simplesmente por possuírem uma orientação sexual diferente. Então, há duas situações que precisamos debater com muito cuidado. A necessidade de construirmos políticas públicas que, de fato, assegure a permanência, as condições de acesso, permanência e condições de aprendizagem desses meninos e meninas, que muitas vezes são excluídos da escola, inclusive sem ao menos serem LGBTs, sem ao menos ter uma orientação sexual diferenciada, mas por apenas serem confundidos, porque a expressão de gênero pode denotar isso, então são excluídos, e nós então estamos, enquanto gestores e organizadores da educação pública, vendo isso acontecer de norte a sul, fizemos essa denúncia na Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, onde o governo brasileiro esteve presente e negou as acusações e disse que o governo tem um programa sistematizado e cada dia mais amplo para garantir e assegurar o direito à escola pública dessa comunidade, e nós sabemos que isto não é real. O programa efetivado por esses últimos dois governos que estamos vendo, Michel Temer e Bolsonaro, é uma política cada vez mais indicando exclusão dessa comunidade, exclusão das diferenças na escola pública brasileira. A gente teve, sim, um grande avanço nos governos de Lula e Dilma, no sentido de uma escola mais plural, mais democrática, mais inclusiva, mas estamos tendo, nesses dois últimos governos, um retrocesso gigantesco, e nós que pesquisamos e militamos nesta área da educação, estamos extremamente
preocupados com a educação pública que está fechando a porta ou as portas para essa educação que, de fato, seja mais democrática. A escola, por si só, é uma entidade, é um espaço que deveria ser um espaço de acolhimento às diversidades, porque a diversidade é algo natural à raça humana, a nós, seres humanos, deputada Rosa. Cada um de nós temos as nossas diferenças, as nossas riquezas, e a escola pública deveria ser esse espaço para acolher as diferenças, receber esses pequeninos que chegam ao seu espaço, inclusive sofrendo de homofobia, sem sequer se considerar como gay, como lésbicas. Quero relatar para vocês um caso que ocorreu em nosso estado, no ano de 2014, de Oliver de Jesus, um menino de apenas 12 anos, ou seja, uma faixa etária que sequer as pessoas ainda estão seguras do que elas são ou que elas não são. Uma criança que sai da escola pública do município de Vitória às 17h20 e às 17h40 comete suicídio em sua residência, enforcado pelo cinto, pendurado na cama. A mãe dessa criança vai a público dizer que ela foi assassinada por homofobia, sofria de homofobia na escola pública. Visitamos a escola, conversamos com os educadores. A criança deixou um bilhete que até hoje não foi socializado com as mídias. E a mãe dessa criança insiste em dizer que no bilhete ele acusa a escola, acusa o sistema de não ter acolhido as suas particularidades, não ter retirado ele daquela tortura que ele sofria entre os pares. Tive a oportunidade de conversar com a professora dele das séries iniciais e fiquei chocado com tantas coisas que a professora, de maneira carinhosa, me expressava. Era uma criança que merecia os cuidados, doutora, da rede de proteção. E o Conselho Tutelar falhou, a escola pública falhou, enfim, as nossas redes de proteção da criança e do adolescente, deputado Helder, falharam. E falharam porque nós não temos o hábito, na estrutura política governamental do nosso país, uma estrutura de acolhimento, de defesa para com as diferenças. Pelo contrário, o sistema está preparado e organizado para excluir todos e todas que se apresentam como diferentes. E nós precisamos, de fato, ter compromisso com uma escola pública que seja aberta, democrática, plural, que possa respeitar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os trabalhadores e trabalhadoras que adentram aquele espaço para trabalhar, ter liberdade de cátedra e que a gente possa, juntos, construir um currículo que, de fato, possa acolher. É um companheiro, um LGBT que é assassinado ou comete suicídio a cada 30 horas por ou em função da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Isso deve ser preocupação para nós. A ausência desses meninos e meninas no curso superior, no ensino médio, deve ser uma preocupação nossa. A liberdade de cátedra dos nossos professores e professoras deve ser uma preocupação desta comissão. Devemos, juntos, construir possibilidades para que a escola seja uma escola mais humanizada. E nos interessa, e com isso eu quero concluir, e nos interessa muito essa pauta na educação, porque a pesquisa FIPE do INEP, organizada por Mazon, publicada em 2009, no final de 2009, que o doutor Rogério Junqueira participou dela também, que foi feita nas escolas das nossas capitais brasileiras, que pesquisou discriminações
e preconceitos, ela apresenta alguns dados importantes. Apresenta que as escolas públicas, onde o nível de preconceito era muito alto, o nível de desenvolvimento nas provas nacionais, tais como, na época, a Provinha Brasil e etc., o índice de aproveitamento era muito baixo. E nas escolas onde o índice de preconceito, discriminação foi detectado muito baixo, o índice desse aproveitamento acadêmico era muito alto. A pesquisa comprova a relação que esses dois fatores têm entre si. É óbvio que numa classe onde um sujeito está sendo de maneira constante torturado, violentado, não há clima de aprendizagem. Um ambiente para a aprendizagem tem que ser um ambiente mais saudável. Por isso, a necessidade da educação discutir esse tema, porque queremos, sim, uma educação que, de fato, tenha mais condições de avanço acadêmico, uma educação que seja mais plural e democrática. Um grande abraço e estamos juntos nessa luta. Muito obrigada, professor José Cristóvão. Desculpe, nós nos falaremos daqui a pouco no debate. Agradecer aqui a presença do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, parceiro aqui nessa comissão de educação e que contribui muito com estas e outras discussões para engrandecer a educação pública do Brasil. Neste momento, passo a palavra à Procuradora Federal, doutora Débora Duprá, e quero lhe dizer, doutora, que a senhora tem um trabalho muito significativo para todo o país. E, para o meu estado de Mato Grosso, a senhora é grande referência entre todos aqueles que defendem direitos humanos, que defendem a pessoa humana, a inclusão e a vida como um todo. Então, para mim, é uma honra muito grande estar presidindo essa mesa com a sua presença e dizer que a sua presença aqui, nesta mesa, com todos os outros que estão juntos, que já falaram, é a nossa garantia, a nossa esperança. A senhora até disse na entrada que muitos nos procuram achando que a gente pode resolver, né, muitas coisas, mas não é no sentido, às vezes, de resolver, mas no sentido de alguém que defende o Estado Democrático de Direito, que faz isso, né, de forma incansável, e a senhora tem a nossa defesa, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo trabalho que desenvolve aqui. Em tempo, agradecer também a presença do professor Israel Batista, que é nosso deputado federal do PV aqui do DF, também contribui muito nessa comissão de educação, em temáticas como essa, professor José Cristóvão. Professor Israel, deputado Alencar, além do deputado Helder, que eu já falei, que nos assegura a discussão aqui propositiva nesta comissão. Doutora Débora, fique à vontade. Muito obrigada, deputada professora Rosa Neide. Eu queria inicialmente agradecer as palavras carinhosas e registrar o fato de que Mato Grosso foi um pioneiro na educação escolar indígena, né? Foi, enfim, naquela ocasião, motivo de exemplo. Não sei como está hoje, tanta coisa mudou, né, no país, enfim. Mas desejar bom dia aos meus companheiros, meu companheiro de mesa, a todas as pessoas aqui presentes, e também saudar a professora Rosa Neide pela oportunidade dessa audiência no dia de hoje, né, no Dia da Visibilidade Lésbica, porque são datas que nos fazem lembrar o porquê de tantas lutas, né? E eu gosto muito de me valer de uma epistemologia decolonial que diz que nós temos que nos entender a partir das especificidades que nos formam como sociedade nacional. E lembrar que o Brasil ele tem início associando atos de extrema violência com uma recusa muito forte à alteridade, né, que são os atos exatamente da conquista, em que você avança sobre territórios, sobre corpos, a escravidão, né? E, enfim, colocando esses sujeitos como inferiores, como menos capazes e sem aptidões para participarem da vida coletiva. E isso vai atravessar a nossa história, criando um regime de privilégios a esse conquistador, que é homem, é masculino, é branco, é europeu,
é proprietário, divide o território entre si. Só que há um determinado momento que, com a independência do país, em que ele tem que se afirmar como Estado nacional, em que essa violência permanente sobre os corpos, essa violência cotidiana, ela tem que, pelo menos, se invisibilizar um pouco mais. E aí, alguns artefatos vão ser utilizados para criar um imaginário social que potencialize a moral, a ética, o regime instituído por esse homem branco poderoso. E a educação vai ser uma área estratégica, né? As pessoas da minha idade vão se lembrar que, nas escolas, nos livros escolares, havia sempre um casal hétero, urbano, ele sempre saindo para o trabalho, era um empresário, sempre um homem bem-sucedido, saindo para o trabalho, ela em casa, cuidando da família, sempre no fogão, com as crianças, e, enfim, todos brancos, todos sempre os mesmos. E, além dessa violência simbólica, né, de invisibilizar a história, silenciar corpos, também uma violência real continuou de maneira residual. E aí são as ideias de patologização, de medicamentalização, de forças policiais contra essas diferenças e os encarceramentos, os manicômios, enfim, as práticas das biopolíticas que nós conhecemos, a política que se realiza a partir de corpos e de corpos diferentes, sempre colocando essas pessoas nas margens e na invisibilidade. A Constituição de 88, eu gosto sempre de lembrar que ela é produto de lutas, ela não é o resultado de um legislador iluminado. Ela vai entender o papel da educação, ela vai explicitar o papel da educação, porque essas lutas forçam a isso, né? E a educação ela vai ter como primeiro propósito a formação para a cidadania. A formação para a cidadania é exatamente a necessidade de transformar o espaço escolar como um espaço onde as múltiplas visões de mundo convivem, dialogam, fazem acertos, sempre sem recurso à violência, porque a violência está fora da sociedade pensada pela Constituição de 1988. E vai entender o papel fundamental dos professores e professoras em sala de aula. São pessoas que vão ter que, de certa maneira, trazer para a visibilidade da sala de aula e para a produção de conhecimento as narrativas silenciadas, as histórias suprimidas, enfim, os livros que falsificaram histórias. E aí vai entender que esse profissional vai ter que ser livre, tem que ter liberdade de cátedra, como foi falado aqui, vai ter que ter valorização profissional, então vai ter que ter uma carreira, vai ter que ter pisos nacionais salariais, uma remuneração adequada. E, enfim, em relação a esse aspecto, essa perspectiva de direitos sexuais e reprodutivos, eu quero lembrar que, muito próxima à Constituição de 1988, no plano internacional, houve também a Conferência do Cairo. E o Brasil teve um papel extremamente importante em alavancar o diálogo pioneiro na ordem internacional sobre direitos sexuais e reprodutivos, que envolvia não só a questão de gênero, já havia a Conferência da Mulher, ainda com pouco enfoque no gênero como construção social, mas a questão da orientação sexual também. E isso, então, forma um caldo nesse país muito favorável à introdução desses temas de orientação sexual, identidade de gênero no espaço escolar. Obviamente que isso chegou a ser incluído no espaço escolar porque nós passamos a ter, a partir, enfim, do final, lá pelos anos 2010, 2012, acho que 2014 é o início disso tudo, não sei, esse movimento muito forte que foi dito de interdição de debates em sala de aula sobre várias temáticas, mas
muito fortemente a questão de gênero e a questão de orientação sexual, no Brasil, muito vocalizado pelo movimento chamado Escola Sem Partido, que, obviamente, sem partido só no nome. E, ao contrário do que o nome sugere, com pouca preocupação, inclusive, da discussão político-partidária, com enfoque, principalmente, na questão de sexualidade, na questão de gênero e orientação sexual. Outra coisa importantíssima no avanço dessa temática na sala de aula foi a política de ampliação dos campi, de interiorização dos campi. Eu já tinha, em mesas de debate, ouvido relatos, acho que Bruna é uma dessas pessoas, que, não sei se da interiorização, Bruna não, mas que começou a entender a sua sexualidade, mas também segmentos negros, entender o processo de luta quando as universidades chegaram nos territórios mais afastados. E o ingresso dessas pessoas na universidade, principalmente por conta da interiorização, é o maior fator de diversidade nas universidades. Há uma tese de doutoramento produzida no âmbito da Unicamp que mostra como a curva de diversidade ela sobe nessa política de interiorização. E diversidade de orientação sexual, diversidade de classe, diversidade racial, diversidade étnica. Isso é um processo muito rico, né? Ainda muito embrionário. Nós temos que reconhecer que ainda estávamos no meio do caminho. Todavia, eu tenho uma pesquisadora, eu conheço uma pesquisadora que a área de pesquisa dela é regimes totalitários e educação. E ela, analisando desde do nazismo até os tempos atuais, ela mostra que os regimes totalitários eles têm uma clara percepção do que querem com a educação, né, do que vão fazer com a educação. Já chegam no poder com um projeto de educação muito bem delineado. E aí nós vamos analisar o contingenciamento que houve na educação, que foi dito que ele era de maneira linear em 30%. Ele é de maneira linear em 30% porque as ações a serem atingidas pelo contingenciamento, elas foram inicialmente refletidas. E sabem quais as universidades que sofreram os maiores cortes na educação, algumas chegando à margem de 60%, inviabilizando praticamente seu funcionamento? A do Cariri, a do Grande Dourados, a do ABC, ou seja, exatamente as que tinham sido interiorizadas e começavam a permitir esse ingresso mais fortalecido das pessoas de diversas orientações sexuais, as pessoas historicamente discriminadas nessa sociedade por classe, por raça, chegarem à sala de aula nas universidades. Quero chamar a atenção para alguma coisa muito preocupante na notícia de ontem. Eu participei de uma audiência promovida pelo deputado Helder Salomão e já dava notícia desse dado ontem. Saiu na Folha de São Paulo uma informação do Ministério do Planejamento que o orçamento previsto para 2020 ele vai ter um investimento público. O que significa investimento público? O investimento em políticas públicas na faixa de 25 a 30 milhões. Ele é o menor investimento público desde o início da série histórica que se inicia, que começa em 2007. Em relação ao orçamento atual, ele representa uma redução de 40%. Se nós já estamos mal em termos de educação e políticas de diversidade sexual, nós estamos praticamente condenados no ano que vem a, enfim, não termos praticamente Estado, né? Porque Estado, como pensado pela Constituição 88, é um Estado muito comprometido com o investimento público, porque uma sociedade tão historicamente desigual, ela não se transforma sem um forte investimento público. Quero dizer, por último, de uma reflexão também de uma filósofa
decolonial, Mabel Moranha, que ela vai estudar esse fenômeno da chegada da extrema-direita ao poder. Ela faz isso, logicamente, a partir da crise que se inicia em 2008 na Europa, e depois ela vai analisar a América. E ela diz que, antecedendo a extrema-direita, ela tem que formar, de alguma maneira, um caminho que se inicia pelas políticas de austeridade, ancoradas num tripé. Precarização de direitos trabalhistas, redução do investimento público e reforma previdenciária. E aí, a partir dessa política de precarização de direitos, você começa a ter um público que começa a se lembrar que um dia teve trabalho, que um dia pôde viajar de avião, que um dia pôde usar uma camisetinha bacana, e ele vai entender que não pode mais. E vai procurar culpados, porque isso faz parte da natureza de todos nós, buscar culpados porque estamos nessa situação. E aí há pessoas que entenderam isso muito rapidamente, e, enfim, entenderam isso muito rapidamente, construíram o caldo para isso, entenderam esse sentimento de culpa que a psicanálise vai explicar, e vão atribuir a perda de direitos à conquista de direitos por alguns segmentos. Por isso é que nós temos que entender um discurso que avança, mais uma vez, sobre indígenas, negros, mulheres, LGBTIs, porque eles são os culpados, porque muitos perderam direitos. É isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Débora. Já estou chamando de deputada, poderia ser uma excelente deputada, senadora e outras coisas, né? Gostaria de dizer que, após a fala do deputado Helder, a gente abre aqui para os interessados em fazer também, poder se pronunciar. Deputado, fica à disposição. Bom dia a todas e todos. Quero saudar nossa deputada professora Rosa Neide, que chegou nesta legislatura e tem feito um trabalho muito importante de fortalecimento não só da nossa bancada, mas deste parlamento que resiste a tantos retrocessos no nosso país. Quero saudar a todos os membros da mesa, a Bruna, a doutora Débora, Luísa, Cristovan, lá do nosso estado do Espírito Santo. Eu fiz questão de vir aqui, embora eu esteja com o meu horário, professora Rosa Neide, apertado, porque eu tenho agora ainda de fazer alguns encaminhamentos na Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou presidente. Mas fiz questão de conseguir, só não pude, desculpa, doutora Bruna, mas eu não pude ver a sua fala. Mas quero aqui fazer alguns comentários e depois pedir licença e desculpa que eu tenho que me ausentar. Eu também sou professor, né, tenho uma pequena experiência de sala de aula, são 18 anos na sala de aula, então conheço um pouco essa realidade, tanto de instituição privada como de escola pública, onde eu sempre militei. Doutora Débora, eu não tenho nenhuma dúvida que a sua afirmação ela é muito pertinente, quando diz que os governos totalitários sabem muito bem o que querem da educação e o que devem fazer da educação. Por isso que, quando houve o golpe em 2015, falando do caso brasileiro, a primeira coisa que fizeram foi mexer no orçamento da educação. O projeto de lei do senador José Serra, que acabou com o modelo de partilha do pré-sal, tirando recursos da saúde e da educação, a medida provisória do ensino médio, sem debate, sem discussão, que tinha vários objetivos, dentre eles oferecer técnicos para o mercado e tirar a possibilidade do exercício do pensamento crítico no contexto escolar. A emenda constitucional 95,
que é uma tragédia para o país, porque nós estamos falando de uma emenda constitucional que promoveu cortes não só na educação, mas especialmente na educação, que vão trazer inúmeros prejuízos. Aliás, esses prejuízos já estão colocados este ano com os novos cortes que este governo fez. E, além de atacar o orçamento da educação, o governo trabalha com a ideia de impor o pensamento único, quando discute o Escola Sem Partido e outras, né, a questão da ideologia de gênero, mas o que o governo quer mesmo é substituir uma escola que tem muitas falhas, mas que consegue, né, minimamente trabalhar com a diversidade nos dias em que nós vivemos, embora haja tantos problemas como foram relatados aqui. O que o governo quer é a imposição do pensamento único, né? De escola sem partido, esse projeto não tem nada. Aliás, o governo quer mudar a versão da história, quer celebrar o regime militar. O governo destitui conselhos que cumprem o papel do controle social, né? O governo, recentemente, desmontou o mecanismo de prevenção e combate à tortura, a Comissão de Mortos e Desaparecidos. A presidente do Conselho Nacional do Idoso foi destituída. Ontem nós denunciamos que o governo, o Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, sumariamente exonera a secretária executiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do CONANDA também, para tirar a autonomia desses conselhos, que devem funcionar com a participação efetiva da sociedade. Então, é óbvio que esse governo sabe que a educação é o maior perigo para qualquer regime totalitário. A educação representa sempre um perigo. Não é à toa que eles querem, né, tirar de Paulo Freire, né, o título de patrono da educação brasileira. Eles nem sabem exatamente, porque nunca leram. E se leram, né, o pensamento de Paulo Freire, sabem o perigo que ele representa para um governo totalitário. Então, a escola deveria ser, e em muitos casos mas deveria ser, né, um espaço de diálogo, que promovesse o diálogo, que valorizasse a diversidade, que respeitasse as diferenças. A escola deve ser o lugar em que todos sejam incluídos e acolhidos, que as diferenças e que todas as pessoas e todas as expressões humanas e culturais e históricas fossem acolhidas. Muitas vezes nós vemos a escola divorciada da realidade em que ela está inserida. A escola, como vários pensadores, eu lia recentemente sobre o pensamento, já li outras vezes, mas de Moacir Gadotti, que ele fala sobre a importância da escola preparar para a vida e para a autonomia. Quer dizer, nós temos que ter este exercício permanente de ter capacidade de promover uma educação para a autonomia, né, que estimula o pensamento crítico, o exercício da cidadania. Eu sempre digo que a escola, doutora Débora, a senhora falava sobre o fato da escola muitas vezes silenciar as histórias. De fato, a escola ela silencia as histórias dos estudantes, as subjetividades que estão presentes no contexto escolar. Quando a escola deveria estimular a criatividade, a imaginação, deveria estimular as perguntas, ao invés de direcionar todo o contexto escolar para a importância que as respostas têm. As respostas acomodam, as perguntas instigam, estimulam e promovem novos conhecimentos. Sobre essa questão específica, o Brasil, que nós estamos debatendo aqui hoje, o Brasil é o país que lidera o ranking de assassinatos por motivação LGBTfóbica. Lidera. E isso é desconhecido, né, por muita gente, e em especial por este governo. Nós fizemos um debate recente na Comissão de Direitos Humanos, conseguimos aprovar
Foi até um avanço importante aprovar a criminalização da homofobia, mas depois isso gerou vários protestos desta bancada da extrema-direita conservadora, que faz deste tema não um tema para ser debatido com responsabilidade, mas faz desse tema um tema para tentar ganhar votos do seu público e desrespeita de toda forma qualquer debate que se pretende fazer nesta casa. Um outro dado importante: como que a escola pode ignorar que a expectativa de vida, né, das pessoas trans no Brasil não passa de 35 anos? Como silenciarmos diante de uma realidade tão dramática, né, de tanto preconceito, de tantas práticas que ainda precisam ser superadas, independente dos governos, porque nós também sabemos que há, no contexto escolar, né, muita dificuldade, e há uma exacerbação de ideologias e de práticas que não abrem espaço para esse convívio fraterno entre as pessoas. Portanto, eu avalio com muita objetividade que se nós não discutirmos e não abrirmos espaço para a diversidade nas escolas, nós estamos incentivando o genocídio dessas populações, dessas pessoas. Nós temos um grande desafio. Por isso, assim, eu quero parabenizar a professora Rosa Neide por esta audiência pública, parabenizar a todos os que aqui, né, deram suas contribuições, falando desta realidade que precisa ser enfrentada. Nós temos que ter a coragem de fazer esse debate, aqui nesta casa, mas em especial em todos os lugares onde nós atuamos, porque nós precisamos superar, e como nós estamos vivendo sobre um governo claramente totalitário, com características de um governo fascista, que não tolera a democracia, que elogia a tortura, que discrimina, né, não só as populações LGBTI, mas discrimina os quilombolas, as mulheres, os indígenas que estão sendo atacados. Então, é um governo que incentiva práticas de intolerância, como nós estamos vendo. E a educação, como disse Paulo Freire, sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela é impossível nós pensarmos na transformação da sociedade. Então, que a nossa educação possa ser esse espaço, porque se é verdade que há práticas muito perversas no contexto escolar, também é verdade que há experiências libertadoras dentro e fora das escolas, e é esse o nosso grande desafio: resistir contra tudo aquilo que fere a diversidade, as diferenças, e que fere a possibilidade de uma convivência fraterna entre as pessoas. Então, parabéns, professora Rosa Neide, e vamos juntos, seguindo na defesa intransigente dos direitos de todas as pessoas, especialmente das pessoas que vivem esse drama no dia a dia, no contexto da escola. Um abraço e contem com o nosso apoio. Muito obrigada, deputado Helder, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa, e que eu vejo que ele se transforma em 100, muitas vezes, para atender as demandas do país, né? Mato Grosso já o demandou algumas vezes, né? Sobre a questão indígena, doutora Débora, sobre também a questão de assentados, de violência no campo, e o deputado está sempre presente, não só com o Grupo A, o Grupo B, Partido A ou Partido B, mas a questão de todos os movimentos do país que recorrem à Comissão de Direitos Humanos, que nesse momento eu acho que tem muita gente demandando para a Comissão de Direitos Humanos, e a sua presença aqui é uma demonstração clara do seu compromisso com essa discussão e que nos engrandece muito e nos ajuda muito a continuar na luta. Lhe agradeço e passo a palavra agora para as suas considerações de Ana Cristina Machado, que é do Simpro do DF. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a professora Rosa Neide, né, por
está sempre debatendo, né, essas questões relacionadas à educação e falar do espaço, né, do Estado brasileiro, né, que representa, né, no caso aqui da Câmara, né, e que representa um Estado tão violento, né, que na verdade, né, que mais violenta, né, a população LGBT é o Estado brasileiro. Eu gostaria de falar do meu espaço de fala, né, que é a escola, né, eu sou professora da rede pública aqui do Distrito Federal, e a escola é um espaço de dor e sofrimento para os meninos e meninas LGBTs, que, como o Cristóvão falou, né, que às vezes, né, com 6, 7 anos, nem se dão conta, né, do que é ser LGBT, né, e que já sofrem dentro da sala de aula, que por ter uma voz, né, que seja um pouco diferente dos ditos normais, né, que gostaria de ter um brinquedo, que no dia do brinquedo, né, normalmente a sexta-feira é um dia de constrangimento, de dor, porque ele não pode levar o brinquedo que gostaria de levar, né? Então, essa escola que muitas vezes diz que é uma escola inclusiva, mas é uma escola que, na verdade, ela agride e que ela expulsa, né? Como se falou, é uma escola que exclui, né? Ela expulsa os alunos e as alunas LGBTs. Eu tenho 20 anos de sala de aula, eu acho que até hoje eu tive 2 alunos travestis, né? E a gente fica pensando, né, que se nesse todo esse tempo, né, da história da educação do nosso país, como essa população foi excluída, expulsa da sala de aula, e nesse momento que nós estamos vivenciando, né, com as escolas, com a intervenção militar na escola, se antes se já está sendo difícil, imagine agora com essa realidade, né, onde todo mundo tem que estar uniforme, né, onde não se permite a diversidade, né, onde os alunos e alunas, né, que não se encontram dentro desse padrão, né, então os alunos negros e negras, os meninos e as meninas LGBTs, onde haverá espaço dentro dessa escola e dentro da sociedade, né? A gente fala que a maioria, se não tem esse espaço para formação, e aí a professora Débora falando da questão da precarização do trabalho, né? A população LGBT, né? Qual é o espaço que ela tem? Se ela não tem formação, se ela não consegue ascender no ensino médio, na universidade, a gente tem dados, né, de um número muito pequeno de LGBTs com mestrado, com doutorado. É um número muito, como é que se diz, diante da população, é um número insignificante e que a gente tem que refletir sobre essa realidade. Quando a gente fala daqui desse espaço, a gente fala de um espaço que não produz políticas públicas. A Câmara dos Deputados, né, é um espaço que nunca produziu, e aí eu gostaria que alguém me corrigisse, né, leis para esta população. Tudo que foi conseguido em termos de direitos foi através, né, do STF, do Judiciário, mas esse espaço aqui, ele precisa refletir. E a gente teve o exemplo aí, né, de um deputado, né, o quanto ele sofreu aqui, né, que foi o deputado Jean Willis, né, que vivenciou dentro desses anos os quais ele exerceu esse mandato as mais variadas formas de violência, até chegar, né, a tomar essa decisão, né, de ter que abrir mão do seu mandato, né? Então, nós estamos num estado extremamente violento e a gente precisa, de fato, né, lutar para que essa sociedade, né, e aí a gente tem que lutar mesmo, organizar para tentar mudar essa realidade. Então, eu espero que a nossa educação ainda consiga ser uma educação pública, laica, democrática e para todos. Porque, falando da minha categoria, nós, né, professores, e aí os professores LGBTs, eles sofrem dentro da sala de aula, né, porque os nossos alunos, eles são, né, educados, né, dentro dessa sociedade homofóbica, e eles sofrem dentro da sala dos professores, porque também, né, os colegas professores, né, eles os tratam também dessa forma, com muito preconceito, e aí a gente tem que refletir muito sobre isso. Então, eu acho que nós precisamos pensar nessa política educacional de uma outra forma, para um outro mundo, né, uma outra possibilidade do mundo. Obrigada.
Muito obrigada, Ana Cristina. Gostaria também de registrar a presença de Janaína Oliveira, que é a secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores, que está aqui conosco. E passar para as considerações também, 3 minutos, para Menderson Rezende, que é do Sindiupes do Espírito Santo. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a deputada professora Rosa Neide por essa audiência pública que representa uma resistência, né, a esses desmandos que, infelizmente, a gente vem presenciando no nosso país através de implementação de políticas, de ideologias neoliberais na nossa República. Gostaria de começar minha fala sugerindo a todos e a todas a leitura de um livro que atualmente está me encantando, é uma publicação de 2019, que se chama A Reforma Empresarial da Educação. Nova Direita, Velhas Ideias, do professor Luiz Carlos de Freitas, em que ele explana muito bem o contexto político o qual nós estamos vivendo através da representação aí do presidente Bolsonaro. Uma implementação de política neoliberal, que, na verdade, não existe apenas um culpado, não é? Mas é um representante de uma ideologia de políticas econômicas neoliberais dentro do nosso país. Infelizmente, nós, através do próprio voto, possibilitamos que isso, infelizmente, ocorresse no nosso país, no Brasil. Tem uma fala muito interessante do Luiz Carlos de Freitas, nesse livro, em que ele diz o seguinte: para o neoliberalismo, a democracia pode ser interessante, mas ela não é fundamental. E ele relata no livro as questões dos flertes destas políticas neoliberais com o fascismo. Então, é importante nós termos consciência disso, do que está por trás dessa nova ideologia que vem massacrando a educação pública do nosso país. E eles têm uma proposta, sim, para a educação brasileira. E a proposta é a privatização da educação no nosso país. Essa é uma questão central nessa política. E a gente precisa combater, porque a gente sabe que não há democracia, não há espaço para debate sobre diversidade, e, infelizmente, a gente tem que combater essa realidade que a gente está vivenciando nas escolas do nosso país. Espero que, através dessa audiência, né, e nos demais encontros aqui em outros espaços, a gente possa estar fazendo frente a esse absurdo que a gente está vendo no nosso país. Obrigado. Muito obrigada. Passo a última inscrita, que é a Janaína Oliveira, secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores, que está aqui conosco. Agora foi. A falta de habilidade. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar a iniciativa aqui da nossa deputada. Dizer que esse espaço da Comissão de Educação é um dos espaços, na minha opinião, de resistência que nós temos diante de toda uma atuação fascista promovida por esse atual governo. E aí saudar a mesa, dar um beijinho especial no Cristóvão, na doutora Débora, na companheira Bruna. Eu estou lhe conhecendo hoje, prazer. E dizer que o instrumento dentro do Ministério da Educação que tratava da diversidade sexual, das questões de gênero, das questões étnico-racial, foram desmontadas no governo Bolsonaro, né?
mas o próprio governo Temer também promoveu um desmonte anterior que tratava da saúde, do debate de gênero e da diversidade nas escolas, mas não com recorte de saúde. Ele fez um desmonte gradativo, só que sutil, quase imperceptível, né? Então, campanhas deixaram de ser promovidas e atuadas com foco no professor, né, como um indivíduo que fosse propagar. Então, foi muito sutil. A gente sentiu mais o impacto quando o SECADI foi desmontado pelo governo Bolsonaro. E aí o foco da centralidade é justamente garantir que esse tema não desvirtue a sociedade, não desvirtue a família brasileira e que não desvirtue as nossas crianças. A gente vende a ideia que debater gênero, questões da identidade de gênero, da orientação sexual, é promover um desmonte da família brasileira. E isso é um equívoco, estimula mais a violência, a escola se torna cada vez mais um ambiente perigoso, de sobrevivência da população LGBT, em especial das travestis e transexuais. Então, a gente precisa dizer que o Estado brasileiro precisa ter responsabilidade, fazer a inclusão da população LGBT no debate da educação é fundamental para que as pessoas compreendam, entendam e sejam reeducadas, mas isso não é possível se o governo não tem compromisso e acha que a educação tem que ser um instrumento. E aí, sim, a ideologia praticada por esse governo, que é uma ideologia que é para promover a exclusão, promover o preconceito e achar que a população LGBT é um público que não merece estar nesses espaços, que não deve estar nesse espaço, que deve permanecer invisível e vende para a sociedade que a gente quer corromper as crianças, etc., etc. Ou o Estado brasileiro começa a ser responsabilizado pelos seus discursos, e, em especial, o presidente, que é um indivíduo que representa o Estado brasileiro, ou a gente não consegue caminhar. E aí eu queria recomendar, se possível, a senhora me permita, a gente avaliar, depois do desmonte da SECADI, que era um instrumento central para debater a educação e a inclusão da população LGBT, como é que está essa política sendo executada. A gente sabe que não, mas formalizar como é que essa política está sendo executada, que setor está executando e qual é a proposta desse governo para a inclusão do segmento LGBT na educação. Obrigada, Janaína. Faz um belíssimo trabalho aí no Brasil, nos ajudando nessas reflexões. Antes de passar para as considerações aqui finais da mesa, gostaria de dizer que, à frente da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, num planejamento de início de ano, creio que 2011 ou 2012, houve, por parte da equipe da diversidade racial, um projeto que eles queriam fazer uma aquisição de bonecos e bonecas negras para fazer um trabalho na escola. E como o mercado pouco tem de bonecas, né, e naquele ano a gente fez umas buscas e a gente conseguia, mas em número muito restrito, a gente mandou fabricar 20 mil casais de bonecas negras para mandar para as escolas. E a ideia era que a criança de 8 anos, era para esta faixa, levasse para casa aquele bebê, conversasse com a família e, no outro dia, trouxesse um texto ou uma descrição verbal da conversa sobre a chegada daquele bebê naquela família e o retorno para a escola. E aí conversaram, prepararam as crianças, professoras, teve toda uma formação para elas, e as crianças receberam a boneca, muito felizes na escola, meninos e meninas, e foram com as bonecas para casa. E, para surpresa assim, do objetivo do projeto, a questão não era a questão racial que pegou. Pegou eram os meninos carregando uma boneca. Né? Então, na rua, logo, quando as crianças estavam ao caminho de casa, as pessoas perguntando, a escola está ensinando você a ser mariquinha, o que é isso, por que deram a boneca? E a pergunta não era porque o bebê era negro e estava chegando numa família negra ou branca e para fazer a conversa inicial. A grande maioria era porque os meninos estavam de posse de bonecas. Né? Então, assim, é a sociedade que nós temos. A doutora Débora acho que abordou bastante a questão histórica, né? Que nós, é pela escola também que nós temos que fazer essa superação. Então, para a própria equipe, foi um susto, né? Queria fazer uma discussão e teve que fazer 2 discussões, porque menina com o bebê estava bom, né? Treinando para ser mãezinha no futuro e segurar os bebês. Mas os rapazinhos, os meninos de 8 anos, era uma afronta chegar. Nem eram tanto os pais, mas era no curso das ruas, porque os pais tinham sido avisados, a conversa tinha sido feita. O problema era a população, porque esse menino está carregando uma boneca vindo da escola. Então, Cristóvão, vou passar primeiro a você, pela ordem aqui, para fazer as suas considerações finais, para a gente ir encerrando a nossa audiência.
Já vimos no Brasil que pessoas letradas e muito bem letradas usaram do seu conhecimento para assassinar, para matar. A escola precisa ter mais do que compromisso com ler e escrever. Deve ser compromisso de todas as áreas o ensino do respeito à diversidade. Nós, professores e professoras, temos que ter compromisso a assegurar a dignidade das pessoas LGBT no espaço da escola pública. Permitir que essa escola continue excluindo, permitir que a escola seja amordaçada, é permitir que a democracia seja cada dia mais rompida em nosso país. Portanto, vamos continuar indo às praças, ocupando as ruas, cavando trincheiras para que tenhamos uma escola que de fato seja plural, aberta às diversidades, às diferenças, que de fato seja pública e laica e gratuita. Contribuir nesse projeto dessa construção de escola, deputada Rosa, é construir para a democracia tão necessária para cada um de nós. A escola pública, que está sendo o alvo mais importante deste governo na destruição, precisa também ser, na nossa ótica, o setor que a gente deve mais usar como instrumento de resistência para a construção de uma sociedade que, de fato, valorize a figura humana e valorize o Estado de Direito, que valorize a democracia. Meus cumprimentos e meu muito obrigado. Muito obrigada, Cristóvão, pela sua contribuição. Passo aqui a Luísa, que ela disse não tem uma carinha de jovem, mas não sou jovem, mas com certeza é jovem, Luísa. E a juventude está falando aqui para nós é de fundamental importância. Bom, eu quero reiterar a importância dos espaços de discussão nas escolas e também a importância dos conselhos de participação popular que estão sofrendo desmonte, que é através da fala, é através da discussão que nós vamos formar sujeitos políticos de direito. Eu queria agradecer a todos da mesa e obrigada pela participação. Muito obrigada. Passar para as considerações a doutora Débora, que está aqui conosco para fechar a sua fala com suas considerações finais. Eu gostei muito das intervenções, porque eu acho que em algum momento elas se encontram. A questão do neoliberalismo ela é central, né? Porque a gente usa umas palavras assim, sem refletir muito sobre elas. Neoliberalismo dá a impressão de que há um liberalismo, tanto econômico, mas também um liberalismo existencial, que se renova, né? Na verdade, o neoliberalismo é muito pior que isso, porque há alguns estudos do neoliberalismo mostrando a sua ligação com aquele pensamento chamado darwinismo cultural, ou seja, a sociedade é o local da meritocracia. Só que a meritocracia ela não existe como fenômeno social. A meritocracia são estratégias de criação daqueles que merecem estar ocupando lugares na sociedade. E aí as duas estratégias elas estão conversando. Uma é a militarização. As forças militares, a segurança militar chega nas escolas de maior desempenho nas avaliações públicas. E aí começam com a disciplina dos corpos o processo de expulsão, né? O processo de exclusão e expulsão. Então, acabam nessa escola aquelas pessoas que já foram previamente selecionadas, a escola é boa, ela seleciona pessoas boas e exclui todas as outras, as indesejáveis. E o processo de privatização, que vem muito forte, né? A democracia, a ditadura de 64, eu acho que em 65, promoveu uma reforma educacional com um amplo processo de privatização. E lembrando que Goiás, que parece que é o laboratório de todas as coisas
perversas com a educação pública, ela criou alguma coisa muito próxima do Futurice algum tempo atrás, que é essa perspectiva das organizações sociais. Isso é o fim da carreira pública dos professores e professoras, porque começa o regime de contratação precária dentro da lei do mercado. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai juntar aí a privatização, a militarização e a exclusão, está tudo junto, né? E isso talvez seja um dado péssimo, mas também é um elemento que aglutina as lutas, porque estamos aqui todas e todos juntos, porque vamos ser todas e todos, de alguma maneira, afetados por essas escolhas. Muito obrigada, doutora Débora. E passo aqui para a última consideração, a doutora Bruna, que é da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Sem dúvida, Débora, o que a gente vive hoje é o que talvez a escola austríaca chama de ultraliberalismo, né? Uma junção, né, de uma série de ataques, né? Um princípio muito forte de desdemocratização, ou seja, de esvaziamento das instituições democráticas, de quase chacota, né? Ou melhor, chacota mesmo com as instituições democráticas, um princípio de corrosão, né, das instituições democráticas, como a gente tem vivido e visto, né, e isso muito articulado com o pânico moral, né. Então, a situação que você coloca, deputada, do exemplo, é um pânico moral em cima das questões relacionadas a gênero e sexualidade, que a gente vê cada vez com mais força e mais frequente na esfera pública, né? Então, o que a gente vive hoje é algo de um acirramento de um momento anterior, né? Um momento que não é da última década, mas de mais do que 2, 3 décadas passadas. Mas, sem dúvida, não sem resistência, não sem organização política para também responder isso, porque esse acirramento se dá especialmente como uma contrarresposta àquilo que a gente caminhou, né, encaminhou dentro do espaço democrático, a conquista do debate da homofobia na agenda pública, da LGBTfobia na agenda pública. Então, essas questões, elas são um movimento, né, de disputa, e nenhum direito é um direito dado, né, o direito ele é conquistado, ele é construído socialmente, e nós, né, portanto, temos que aproveitar esse momento de nos recolher dessas ruínas e construir alianças, né, e fazer uma resistência forte, né, e reconquistar e reocupar o que nos é por direito democrático. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Gostaria, nesse instante, assim, deixar os agradecimentos aqui ao deputado Pedro Cunha Lima, que é o presidente da Comissão de Educação, um parceiro nas discussões propostas nesta comissão. Dizer que a comissão, através de diversos mandatos aqui, vai estar sempre aberta a trazer essas discussões, a colocar a discussão dos direitos dos cidadãos à disposição das nossas escolas, entender que a escola é o espaço mais sagrado que nós temos que ter na sociedade para a inclusão, onde as pessoas, que você foi muito feliz, Cristóvão, no momento que fez as reflexões, da escola que acolhe, do espaço que a criança e o adolescente, o jovem, o adulto tem que ter na escola, para que a evasão, né, como você afirmou aqui, não é evasão, é exclusão mesmo. Não é porque o jovem ou o adolescente sai da escola porque não quer ficar na escola, muitas vezes ele é banido da escola, né? É um corpo diferente entre os corpos que estão ali sendo induzidos, às vezes, pela própria escola para ser uniforme, a ideia da uniformização da sociedade e, portanto, da escola. A escola não está fora do ambiente social, a escola é um pouco de tudo que a sociedade é, e, por isso, doutora Débora, a garantia do direito do cidadão, a garantia que a Constituição de 88
escreveu, registrou, e pessoas como a senhora e como tantas outras que lutam neste país para que a Constituição escrita, as garantias ali de cidadania, seja por esta casa, né, e pelos poderes no Brasil garantidas. A contribuição forte aqui de Bruna, que trouxe essas discussões tão pertinentes, e quando a gente percebe que retirar a questão de gênero dos planos municipais de educação e planos estaduais foi uma coisa orquestrada no país inteiro. Você estava no município lá do Nordeste, ou do Sul, ou do Sudeste, ou do Norte, ou do Centro-Oeste, a discussão era a mesma. Chegava a todas as câmaras de vereador, puxado por um parlamentar, a discussão de que aquele capítulo na área de educação deveria ser retirado, porque isso afronta a questão da família brasileira. E onde estão os corpos diferentes? Estão em nossas famílias, estão em nossas casas, e vão para as escolas. E todo mundo que é pai, é mãe, são irmãos, as pessoas todas da nossa sociedade têm que ter a clareza que as pessoas estão aqui por direito, nasceram e têm direito à vida, e têm direito a viver e a conviver e ser respeitado pela sua diferença. Então, nesse sentido, a Comissão de Educação vai sempre abrir esse espaço. O nosso mandato é um mandato que tem este compromisso, um compromisso de debater o papel da escola, de abrir a porta da escola e de trabalhar muito na formação do profissional de educação, para que ele não exclua o companheiro profissional da educação, que é diferente, que está entre ele, que tem formação, que quer ser um exemplo até para chamar os seus iguais, os seus pares para estar na escola, e o espaço de todas as crianças, de todos os adolescentes, para viverem, conviverem com dignidade na sociedade brasileira. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Vamos transformar as falas de vocês, se assim for permitido, em vídeos. Vamos encaminhar para instituições e para as escolas, para que todos possam continuar nessa reflexão. Muito obrigada. Estaremos aqui encerrando, além fazer o anúncio aqui, que na próxima, encerrar essa audiência e dizer que na próxima terça-feira nós temos audiência pública neste plenário, que é a discussão sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa, que vai ser realizada no dia 3/9, às 10 horas da manhã. Muito obrigada e vamos continuar firmes na luta.